ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams, tradução de Merle Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham a auxiliá-lo. Todos os links para apoio ou para Pix, ou mesmo para entrar em contato comigo, estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Isso também ajuda muito. Obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Parte 7ª. Diabos, demônios e bodes expiatórios. Uma psicologia do mal. A teia da vida é um emaranhado confuso de bem e mal. Nossas virtudes seriam orgulho se nossos erros não as fustigassem. Nossos crimes seriam desespero se não fossem alimentados pelas nossas virtudes. William Shakespeare. Não há dúvida de que a saúde mental é inadequada enquanto doutrina filosófica, pois os fatos maus que ela se recusa terminantemente a explicar são uma porção genuína da realidade, e talvez eles sejam, afinal, a melhor chave para entendermos o sentido da vida, e os únicos que poderiam abrir nossos olhos para os níveis mais profundos da verdade. William James. A triste verdade é que a vida humana consiste num complexo de opostos inseparáveis, dia e noite, nascimento e morte, felicidade e miséria, bem e mal. Nem sequer estamos certos de que um prevalecerá sobre o outro, de que o bem superará o mal ou a alegria derrotará a dor. A vida é um campo de batalha. Ela sempre foi e sempre será um campo de batalha. E se assim não fosse, a existência chegaria ao fim. Jung. Introdução. Enquanto a sombra pessoal é um desenvolvimento inteiramente subjetivo, a experiência da sombra coletiva é uma realidade objetiva a que, de modo geral, damos o nome de mal. Ao contrário da sombra pessoal, que emite sinais positivos quando envolvida pelo esforço moral, a sombra coletiva não é tocada por esforços racionais e deixa-nos, portanto, com uma sensação de completa e absoluta impotência. Algumas pessoas encontram refúgio contra esse desespero na fé e na obediência aos sistemas de valores absolutos de religiões e ideologias, que historicamente têm oferecido proteção psicológica contra as ameaças do mal que infestam o mundo. Na medida em que esses valores institucionalizados vêm em apoio aos nossos próprios valores, é possível que nos sintamos protegidos contra os efeitos negativos do mal. O mal e os problemas dele decorrentes têm se constituído em preocupações espirituais e intelectuais do ser humano desde tempos imemoriais. O Zeitgeist, o espírito da época de cada geração, matiza as percepções daquilo que é bom e daquilo que é mal. Entre os povos primitivos, cujas vidas permanecem praticamente imutáveis desde a Idade da Pedra, o mal sempre foi associado à escuridão e à noite. Durante o dia, o mal inexiste. Mas, quando o sol desaparece, o mal ronda ameaçadoramente nas sombras. A vida cotidiana dos povos primitivos é permeada por crenças supersticiosas associadas com a ideia literal e simbólica da sombra. No seu clássico ensaio The Double, o Duplo, Otto Henke passou em revista alguns dos modos pelos quais a sombra literal que lançamos é simbolicamente internalizada como uma expressão viva do envolvimento da alma com o bem e o mal. Ele examinou a maneira como os povos primitivos ritualizam e regulam seus relacionamentos com a sombra através de costumes e tabus. No Antigo Egito, o mal era divinizado como o deus Sete, irmão escuro de Osíris. Sete personificava o árido deserto egípcio, fonte de seca e flagelos para a cultura humana que florescia na fértil planície do Nilo. Na mitologia persa,
A vida era simbolizada como uma batalha travada entre forças opostas. A Ahura Mazda era a força da vida, portador da luz e da verdade, enquanto Ahriman representava a força do mal coletivo, o senhor das trevas, da ilusão, da doença e da morte. Por todo o subcontinente indiano, a tradicional cultura hindu vê o mal transpessoal como parte da expressão cambiante de uma única substância divina ou energia vital. De acordo com Zimmer, estudioso do hinduísmo, o mal é parte integrante do ciclo kármico de causa e efeito. Os hindus acreditam que nos tornamos merecedores da felicidade ou do sofrimento em função dos nossos atos pessoais e da intenção que está por trás desses atos. Abre aspas. Em infindáveis ciclos, o bem e mal se alternam, diz uma lenda hindu. Por isso o sábio não se apega ao mal nem ao bem. O sábio a nada se apega. Fecha aspas. As noções ocidentais sobre o mal podem ser vistas claramente nas parábolas das escrituras judaicas e cristãs e na mitologia grega. Nossa cultura está impregnada com as imagens dramáticas do Antigo Testamento, as histórias de um povo guiado pela consciência e pelo diálogo íntimo com o Criador. As parábolas de Jesus e a história do anjo do mal, Satã, oferecem-nos os símbolos fundamentais para compreendermos o mal humano. A mitologia grega atribui o mal coletivo aos deuses do seu panteão. Os grandes e pequenos deuses do Olimpo mostram uma assombrosa equivalência psicológica com o nosso mundo de arrogância e sombra. Todos os deuses gregos são seres falíveis, capazes tanto do bem quanto do mal. Eles são forças arquetípicas, fenômenos reais e palpáveis que existem invisivelmente entre as pessoas, embora além da relação humana de causa e efeito. Nessas grandes histórias, o mal objetivo é uma força pré-existente com a qual os mortais precisam ajustar contas. De acordo com a mitologia grega, o mal chegou a nós através da curiosidade de Pandora. A história de sua origem merece ser recontada. O grande Zeus, poderoso senhor do Olimpo e governante de todos os outros deuses, enfurecido com o roubo do fogo divino, assim falou a Prometeu: És mais sábio que todos nós. Alegras-te por teres roubado o fogo e me enganado. Isso trará danos a ti e aos homens ainda por vir, pois eles receberão de mim, em retaliação pelo roubo do fogo, uma coisa má com a qual se rejubilarão, cercando de amor o seu próprio sofrimento. Por ordem de Zeus, o deus ferreiro Hefestos modelou com argila uma inocente donzela à imagem da bela Afrodite, deusa do amor. Essa figura feminina, que é a ancestral de todas as mulheres mortais, foi chamada Pandora, que significa rica em dons. Foi adornada com os encantos de Atena e recebeu qualidades divinas. Todos os deuses e deusas participaram de sua criação. Tal era a ira dos olímpicos diante da traição de Prometeu. O próprio Zeus dotou Pandora de uma curiosidade insaciável e deu-lhe uma caixa de argila com o aviso de nunca abri-la. Prometeu, o desafiador dos deuses, sabia que deles não se deve aceitar presentes. Havia alertado seu irmão Epimeteu sobre o perigo das oferendas dos deuses. Mas quando Hermes, o mensageiro dos deuses, surgiu e lhe ofereceu Pandora, Epimeteu não resistiu à sua beleza. E assim Pandora viveu entre os mortais. Não se passou muito tempo até que Pandora fosse dominada pela curiosidade. Abriu a caixa e dela afluíram todos os males que lá haviam sido encerrados. Até então, esses males eram desconhecidos pela humanidade. Pandora conseguiu fechar a tampa em tempo de impedir que a esperança escapasse. Mas a terra já fervilhava de tristes males. Com eles vieram a doença e a morte. Assim completou-se a separação entre os seres humanos e os deuses imortais. Às vezes vemos esses males no mundo com assustadora clareza.
embora outras vezes sejamos incapazes de percebê-los. Como observou o classicista Karl Kerényi a respeito de Epimeteu na história de Pandora, é a natureza humana que aceita a oferenda e só mais tarde percebe o mal. A percepção do mal nos é imposta pelo conflito existente entre aquilo que esperamos que a vida seja e aquilo que ela realmente é. Queremos ser otimistas em relação ao nosso mundo e ver a beleza. Custa-nos, e muito, ignorar a memória histórica do mal. Essa discrepância pode facilmente obscurecer a realidade do mal. A ingenuidade talvez explique as abominações que são cometidas entre os homens, em nome de uma boa causa. A sombra coletiva pode tomar a forma de fenômenos de massa, nos quais nações inteiras são possuídas pela força arquetípica do mal. Isso pode ser explicado pelo processo inconsciente conhecido como participation mystique. Por esse processo, o indivíduo ou o grupo veicula-se e identifica-se psicologicamente com um objeto, pessoa ou ideia, tornando-se incapaz de fazer uma distinção moral entre ele mesmo e sua percepção do objeto. No caso da sombra coletiva, isso pode significar que as pessoas se identificam com uma ideologia ou com um líder que expressa os medos e inferioridades de toda a sociedade. Com frequência, essa identificação toma forma, a nível coletivo, de fascinações fanáticas, tais como perseguição religiosa, intolerância racial, sistema de castas, busca de bodes expiatórios, caça às bruxas ou ódio genocida. Quando uma minoria carrega a projeção daquilo que uma sociedade rejeita, o potencial para o mal é ativado. Exemplos desse fenômeno de massa na nossa época incluem os czaristas na Rússia, na virada do século, a perseguição nazista aos judeus, ciganos e homossexuais no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, o anticomunismo e o macartismo nos Estados Unidos nos anos 50 e o sistema constitucional do apartheid na África do Sul. Nosso século testemunhou essas psicoses de massa passadas ao ato em crueldades que alcançaram proporções nunca antes imaginadas. O mal coletivo desafia a compreensão. Essas forças erguem-se da mente inconsciente de um número imenso de pessoas. Quando ocorrem essas epidemias mentais, geralmente somos impotentes para combater os flagelos que as acompanham. As poucas pessoas que não se deixam aprisionar por uma participação mystique podem facilmente tornar-se elas próprias suas vítimas. Basta lembrar que o povo alemão negava a existência dos campos de extermínio nazistas. A cegueira do mundo todo diante do regime genocida de Khmer Vermelho no Camboja ou a negligência global diante da situação crítica do Tibete nas mãos dos implacáveis comunistas chineses. Basta lembrar que o povo alemão negava a existência dos campos de extermínio nazistas, a cegueira do mundo todo diante do regime genocida do Khmer Vermelho no Camboja, ou a negligência global diante da situação crítica do Tibete, nas mãos dos implacáveis comunistas chineses. Esses efeitos coletivos geralmente são personificados por um líder político, Napoleão, Stalin, Hitler, Pol Pot ou Saddam Hussein, por exemplo, que então passam a carregar as projeções coletivas que haviam sido reprimidas na cultura como um todo. Abre aspas, não apenas a sombra coletiva está viva nesses líderes, mas eles próprios representam a sombra coletiva, o adversário e o mal. Fecha aspas, diz Liliane Freiholm. Em décadas recentes, houve alguns exemplos corajosos de tentativas humanas para neutralizar o mal. O moderno santo indiano Mohandas Gandhi restaurou com sucesso a dignidade e a independência da Índia através da não-violência, o que gerou um movimento que virtualmente libertou as nações do terceiro mundo da colonização imperialista.
Martin Luther King e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos fizeram avançar a causa da igualdade racial e continuam a inspirar povos e nações a enfrentar as forças repressivas do mal. As sanções mundiais hoje impostas contra o apartheid na África do Sul são um resultado direto dessas conquistas. Os movimentos pelos direitos das mulheres, das crianças, dos deficientes e dos idosos desafiam abertamente as forças do mal inconsciente na vida americana. Na União Soviética, vemos hoje um assombroso esforço feito por toda a nação para se desvencilhar dos grilhões de uma ideologia destrutiva. Tem sido animador testemunhar o repúdio dos soviéticos às forças escuras que governaram seu sistema político por meio século. Para evitar que o descuido nos faça resvalar para uma ingênua inconsciência, precisamos constantemente de novas maneiras de pensar o mal. Para a maioria das pessoas, o mal continua a ser um tigre adormecido, lá fora, num canto escuro da vida. De tempos em tempos ele desperta, ruge ameaçador e, se nenhuma coisa terrível acontece, volta a adormecer, embalado pela nossa necessidade de negar sua perigosa presença. A negação do mal é um comportamento aprendido. Representa o máximo de realidade que podemos suportar. Desde o começo da vida, cada um de nós tem experimentado o mal, direta ou indiretamente, através do comportamento inexplicável dos outros e das imagens impessoais da televisão, dos noticiários, do cinema, das histórias e contos de fada. Essa exposição exige que nossas jovens mentes desenvolvam alguma explicação para a realidade objetiva do mal e sua ameaça de iminente aniquilação. Alguns foram obrigados a passar por essas experiências sozinhos, sem o benefício ou conforto de uma ajuda. As expressões infantis da sombra e do mal, como o bicho-papão, por exemplo, afastam o pressentimento de perigo imediato. Porém, mais tarde, nos deixam mal adaptados para a vida e produzem sintomas que variam de medo do escuro a reações mórbidas. Existem pessoas, vítimas de abuso infantil, guerra e outros crimes, que foram prematura e tragicamente expostas aos abismos do mal sem sentido e jamais se recobraram dessas experiências. Outras sofreram uma doutrinação religiosa extremamente dogmática quanto ao mal no mundo. Vivem com os estereótipos de fogo e enxofre, de inferno e danação, ou com uma noção supersticiosa sobre o bem e o mal. Para o resto de nós, a ideia do mal está sempre sujeita aos processos de evitar e de negar, nossos grandes mecanismos para lidar com esse assunto. Negar que o mal é uma aflição permanente da humanidade talvez seja o mais perigoso modo de pensar. Negar que o mal é uma aflição permanente da humanidade talvez seja o mais perigoso modo de pensar. Em Escape from Evil, Fugindo do Mal, Ernest Becker sugere que foi o nosso sonho impossível de negar o maior de todos os males, a morte, que acumulou o mal sobre o mundo. Abre aspas. Com sua luta para evitar o mal, o homem trouxe mais mal ao mundo do que um organismo jamais poderia fazer com suas funções naturais. Foi a engenhosidade do homem, e não a sua natureza animal, que trouxe a seus semelhantes este amargo destino terreno. Fecha aspas. Nem todos concordam com a ideia de que o mal é um elemento permanente da condição humana. Desde Santo Agostinho, existe a ideia de que o mal nada mais é do que a ausência do bem, ideia conhecida como a doutrina da privada ao bom. Essa ideia sugere que o mal poderia ser erradicado por boas ações. Em Aeon, Jung criticou esse pensamento, dizendo: há uma tendência que existe desde o princípio de dar prioridade ao bem e de fazê-lo com todos os meios à nossa disposição, sejam eles adequados ou inadequados, a tendência a sempre aumentar o bom e diminuir o mal. A privatio boni talvez seja uma verdade metafísica. Não tenho a menor pretensão de julgar esse assunto. Insisto apenas em afirmar que, no nosso campo de experiência, branco e preto, claro e escuro, bom e mal, são opostos equivalentes que sempre implicam um ao outro.
Num livro recente, Banished Knowledge, O Conhecimento Banido, a prolífica escritora e psicanalista Alice Miller retoma a noção controvertida da privatio boni ao afirmar que a sombra coletiva não existe e que essas ideias são em si uma negação do mal. A doutrina junguiana da sombra e a noção de que o mal é o reverso do bem destinam-se a negar a realidade do mal. Mas o mal é real. Ele não é inato, e sim adquirido, e nunca é o reverso do bem, mas o seu destruidor. Não é verdade que o mal, a destrutividade e a perversão inevitavelmente fazem parte da existência humana. Não importa o quanto essa ideia é defendida, mas é verdade que o mal está sempre envolvido em produzir mais mal, e com ele, um oceano de sofrimento para milhões de pessoas que poderia ser evitado. Quando a ignorância que surge da repressão da infância for eliminada e a humanidade despertar, poderemos pôr um fim à produção de mal. A hipótese de trabalho de ir ao encontro da sombra, no entanto, é que o mal é um elemento permanente da vida, inseparavelmente entremeado com o lado melhor da humanidade. Rejeitar o legado de Pandora exigiria que despejássemos o enxame de males de volta na caixa. Isso parece de todo impossível. Em termos históricos, uma grande desgraça resultou quando o ser humano, involuntariamente, se deixou cegar à plena realidade do mal e provocou misérias muito piores do que o mal que buscava erradicar. Basta pensarmos nas cruzadas contra os infiéis durante a Idade Média ou na Guerra do Vietnã nos nossos tempos. Se realmente quisermos enfrentar o desafio do mal no mundo, cada um de nós precisa assumir sua responsabilidade em termos individuais. Abre aspas. Precisamos admitir e aceitar como parte de nós mesmos o mal e a imundície que pertencem a cada um de nós, para sermos humanos e desenvolvermos um ego. Fecha aspas. Diz o analista junguiano Edward Whitemont. Abre aspas. Precisamos reconhecer a objetividade arquetípica do mal como um aspecto terrível, dotado de força sagrada, que inclui a destruição e o apodrecimento, e não só o crescimento e a maturação. Então poderemos nos relacionar com nossos semelhantes como vítimas, tanto quanto nós, e não como bodes expiatórios. Fecha aspas. Não existem doutrinas infalíveis. As tentativas mais honestas para chegar à verdade sobre o mal em nossa vida podem apenas produzir uma promessa de maior consciência. Cada geração tem seu próprio encontro com um espectro, cada vez mais assustador, do mal. Nossos filhos, nascidos numa época de dogmas simplistas e de um potencial sem precedentes para a destrutividade humana, exigem e merecem os benefícios de um conhecimento equilibrado e esclarecido sobre o mal. A parte 7ª tenta organizar e comparar algumas ideias notáveis sobre a questão do mal do ponto de vista psicológico. Existem muitas psicologias do mal. Estes ensaios são reimpressos com a intenção de provocar as próprias ideias incompletas do leitor sobre o mal. O capítulo 35, extraído da autobiografia de Jung, Memories, Dreams, Reflections, Memórias, Sonhos e Reflexões, foi escrito no final de sua vida. Contém os últimos pensamentos de Jung sobre o desafio do mal e sobre a necessidade de psicologia e de maior autoconhecimento individual. O segundo ensaio foi extraído de Power and Innocence, O Poder e a Inocência, do psicólogo Rollo May, que acredita que a inocência, que ele chama de pseudo-inocência, pode agir como uma defesa infantil contra a percepção crucial do mal. No capítulo 37, extraído de People of the Lie, Filhos da Mentira, o psiquiatra e conhecido escritor M. Scott Peck delineia uma psicologia do mal que inclui uma definição de influência cristã das características das pessoas más. Diz Peck, abre aspas, o estranho é que as pessoas más frequentemente são perniciosas, porque estão tentando destruir o mal. O problema é que elas erram o loco do mal.
Em vez de destruir os outros, elas deveriam estar destruindo essa doença dentro delas mesmas. Fecha aspas. Stephen A. Diamond revê diversas psicologias do mal, incluindo uma comparação crítica das ideias apresentadas por May e Peck nos 2 capítulos precedentes. Sua discussão acerca de demônios e do demônio e do demônico acrescenta profundidade ao nosso entendimento simplista do mal e representa um avanço rumo a uma progressiva psicologia do mal. O capítulo 39, A Dinâmica Básica do Mal Humano, representa o trabalho final do falecido Ernest Becker. Extraído de Escape from Evil, Fugindo do Mal, ele compara as ideias psicológicas de Otto Rank, Freud e Jung e dá uma ênfase especial ao trabalho de Wilhelm Reich. Becker diz que o benefício duradouro da psicanálise é a sua contribuição ao entendimento da dinâmica da miséria humana. Em seu artigo O Reconhecimento da Nossa Cisão Interior, Andrew Bard Schmuckler sugere que só quando iniciamos a luta interior contra o mal é que se torna possível fazermos as pazes com a sombra. Suas observações sobre o estudo de Erik Erikson a respeito do problema da sombra do Gandhi acrescentam uma importante dimensão ao diálogo desenvolvido nesta sessão. O artigo de Schmuckler foi extraído do seu livro Out of Weakness, da fraqueza. Esses ensaios, embora não sejam um estudo exaustivo da questão do mal, formam uma provocante mesa redonda de ideias que deixa espaço para a entrada dos nossos próprios pensamentos. Puxe sua cadeira. O diálogo continua. Capítulo 35. O problema do mal no nosso tempo. Jung. O mito cristão permaneceu vivo e inalterado durante 1 milênio, até que os primeiros indícios de uma transformação da consciência começaram a surgir no século XI. Daí em diante aumentaram os sintomas da inquietação e dúvida até que, neste final do 2º milênio, torna-se evidente a imagem de uma catástrofe universal que se inicia sob a forma de uma ameaça à consciência. Essa ameaça consiste do gigantismo, em outras palavras, uma arrogância da consciência, expresso na afirmação, abre aspas, nada é maior que o homem e seus feitos. Fecha aspas. Perdeu-se a ideia do além, a transcendência do mito cristão e com ela a visão da totalidade a ser alcançada no outro mundo. Perdeu-se a ideia do além, a transcendência do mito cristão e com ela a visão da totalidade a ser alcançada no outro mundo. A luz foi seguida pela sombra, o outro lado do Criador. Esse desenvolvimento alcançou seu auge no século XX. O mundo cristão defronta-se agora com o princípio do mal, com a injustiça sem disfarces, com a tirania, a mentira, a escravidão e a opressão da consciência. Sua primeira irrupção violenta surgiu na Alemanha. Aquela explosão de mal revelou até que ponto o cristianismo havia sido minado no século XX. Diante disso, o mal não podia mais ser minimizado pelo eufemismo da privatio boni. O mal tornou-se uma realidade determinante. Deixou de ser possível desembaraçar-se dele por uma circunlocução. E agora precisamos aprender a conviver com ele, pois ele está aqui, e aqui permanecerá. Ainda não conseguimos conceber como viver com o mal sem sofrer terríveis consequências. De qualquer modo, precisamos de uma nova orientação, de uma melanoia. Tocar o mal acarreta o grave perigo de sucumbir a ele. Precisamos, portanto, deixar de sucumbir a qualquer coisa, inclusive ao bem. Um bem ao qual sucumbimos perde seu caráter ético. Não que ele contenha em si qualquer mal, mas porque sucumbir a ele pode trazer consequências nocivas. Qualquer forma de vício é nociva, quer se trate de narcóticos, de álcool, de morfina ou de idealismo.
precisamos evitar pensar o bem e o mal como opostos absolutos. O critério da ação ética não pode mais consistir numa simples visão de que o bem tem a força de um imperativo categórico, enquanto o chamado mal pode ser resolutamente evitado. O reconhecimento da realidade do mal necessariamente torna relativo o bem e também o mal, convertendo cada um deles na metade de um todo paradoxal. Em termos práticos, isso quer dizer que o bem e o mal deixaram de ser absolutos. Precisamos perceber que bem e mal representam um julgamento. Em vista da falsidade de todos os julgamentos humanos, não podemos acreditar que sempre julgaremos de modo correto. Podemos, com muita facilidade, ser vítimas de um julgamento equivocado. O problema ético só é afetado por esse princípio na medida em que nos sentimos um tanto incertos quanto às avaliações morais. Contudo, precisamos tomar decisões éticas. A realidade do bem e do mal não significa de modo algum que essas categorias sejam nulas ou que não existam. O julgamento moral está sempre presente e traz consigo consequências psicológicas características. Já afirmei diversas vezes que, assim como no passado, também no futuro, o erro que cometemos, pensamos ou intencionamos se vingará da nossa alma. Apenas os conteúdos do julgamento estão sujeitos às diferentes condições de tempo e espaço, e, portanto, assumem formas diferentes. Apenas os conteúdos do julgamento estão sujeitos a diferentes condições de tempo e espaço, e, portanto, assumem formas diferentes, pois a avaliação moral é sempre baseada sobre as aparentes certezas de um código moral que pretende conhecer com exatidão o que é bom e o que é mal. Mas, uma vez que saibamos como essa base é incerta, a decisão ética torna-se um ato de criação subjetiva. Nada poderá poupar-nos do tormento da decisão ética. Contudo, por mais duro que isso possa parecer, em algumas circunstâncias precisamos ter a liberdade de evitar aquilo que é visto como bem moral e fazer aquilo que é considerado mal, se a nossa decisão ética assim o exigir. Em outras palavras, não podemos sucumbir a nenhum dos opostos. Um padrão útil é oferecido pelo Neti, nem isto nem aquilo, da filosofia hindu. Nesse contexto, e em certos casos, o código moral é inevitavelmente abolido e a escolha ética é deixada ao indivíduo. Em si, nada existe de novo nessa ideia. As escolhas difíceis já eram conhecidas nos tempos pré-psicológicos, quando eram chamadas conflito de deveres. Mas, em geral, o indivíduo é de tal modo inconsciente que não percebe suas próprias possibilidades de decisão. Em vez disso, ele se envolve numa busca constante e ansiosa de regras e regulamentos externos que possam orientá-lo na sua perplexidade. Além da inadequação humana geral, grande parte da culpa por esse estado cabe à educação, que promulga as velhas generalizações e nada informa sobre os segredos da experiência pessoal. Assim, fazem-se todos os esforços para ensinar crenças ou condutas idealísticas que o indivíduo conhece no seu coração, mas às quais não consegue corresponder. E esses ideais são pregados por autoridades que sabem que elas próprias nunca corresponderam a esses altos padrões, nem jamais o farão. E mais, o valor desse tipo de ensinamento nunca é questionado. Portanto, a pessoa que deseja ter uma resposta para o problema do mal, conforme ele se apresenta hoje, necessita, em primeiro lugar, de autoconhecimento, ou seja, do conhecimento mais absoluto possível de sua própria totalidade. Precisa saber a fundo quanto bem pode fazer e de quantos crimes é capaz, e deve evitar encarar um como real e outro como ilusório. Precisa saber a fundo quanto bem pode fazer e de quantos crimes é capaz, e deve evitar encarar um como real e o outro como ilusório.
Ambos são elementos de sua natureza, e ambos estão destinados a vir à luz nele, se ele desejar, como deveria, viver sem enganar ou iludir a si mesmo. Mas, em geral, a maioria das pessoas está por demais distanciada desse nível de consciência. Se bem que muitas pessoas hoje em dia possuem em si mesmas a capacidade para uma percepção mais profunda. Esse autoconhecimento é da maior importância, pois através dele nos aproximamos daquele extrato fundamental ou âmago da natureza humana onde se situam os instintos. Nessa camada profunda estão aqueles fatores dinâmicos que existem a priori e que, em última análise, governam as decisões éticas da nossa consciência. Eles compõem o inconsciente e seus conteúdos, a respeito do qual não conseguimos emitir nenhum julgamento definitivo. Nossas ideias sobre o inconsciente estão fadadas a ser inadequadas, pois somos incapazes de compreender cognitivamente sua essência e estabelecer limites racionais para ele. Só podemos alcançar o conhecimento da natureza através de uma ciência que amplie a consciência. Logo, o autoconhecimento aprofundado também exige ciência, isto é, psicologia. Ninguém constrói um telescópio ou um microscópio com um estalar de dedos e boa vontade, sem conhecimento da ótica. Atualmente, precisamos da psicologia por razões que envolvem a nossa própria existência. Ficamos perplexos e aturdidos ante o fenômeno do nazismo ou do bolchevismo, porque nada sabemos sobre o homem ou porque dele fazemos apenas uma imagem distorcida e desfocada. Ficamos perplexos e aturdidos ante o fenômeno do nazismo ou do bolchevismo, porque nada sabemos sobre o homem, ou porque dele fazemos apenas uma imagem distorcida e desfocada. Se tivéssemos um certo conhecimento de nós mesmos, o caso seria diferente. Estamos face a face com a terrível questão do mal e nem sequer sabemos o que está diante de nós, muito menos que resposta lançar contra ele. E mesmo se soubéssemos, ainda assim não compreenderíamos como as coisas chegaram a esse ponto. Demonstrando gloriosa ingenuidade, um estadista recentemente vangloriou-se de não possuir imaginação para o mal. Muito certo. Nós não possuímos imaginação para o mal, mas o mal nos tem em suas mãos. Alguns não querem saber sobre o mal, e outros estão identificados com ele. Essa é a situação psicológica do mundo nos nossos dias. Alguns se denominam cristãos e imaginam poder, por um simples ato de vontade, calcar o suposto mal sob seus pés. Outros sucumbiram ao mal e não veem mais o bem. O mal hoje tornou-se uma grande potência. Metade da humanidade alimenta-se e se fortalece com uma doutrina fabricada por elucubrações humanas. A outra metade sofre a falta de um mito apropriado à situação. As nações cristãs chegaram a um triste impasse. Seu cristianismo está adormecido e não cuidou de desenvolver seu mito no decorrer dos séculos. Nosso mito emudeceu e não dá mais respostas. A culpa não cabe a ele, tal como está contido nas Escrituras, mas apenas a nós mesmos, que não continuamos a desenvolvê-lo. A nós mesmos que, pelo contrário, reprimimos quaisquer tentativas nesse sentido. A versão original do mito oferece amplos pontos de partida e possibilidades de desenvolvimento. Por exemplo, as palavras colocadas na boca de Jesus, sede, portanto, astutos como a serpente e cândidos como pombas. Para que propósito precisariam os homens da astúcia da serpente? E qual a ligação entre essa astúcia e a candura da pomba? A questão outrora colocada pelos gnósticos, de onde vem o mal, não recebeu nenhuma resposta do mundo cristão. E a cautelosa sugestão de Orígenes sobre uma possível redenção do demônio foi acusada de heresia.
Hoje, somos compelidos a enfrentar essa questão, mas estamos de mãos vazias, espantados e perplexos, e nem sequer percebemos que nenhum mito virá em nosso auxílio, embora tenhamos tão urgente necessidade dele. Como resultado da situação política e dos assustadores, para não dizer diabólicos, triunfos da ciência, somos agitados por tremores secretos e escuros pressentimentos. Mas não sabemos o que fazer, e poucos são os que perceberam que desta vez trata-se da alma humana, há muito esquecida. Assim como o Criador é uma totalidade, também a sua criatura, seu filho, deveria ser uma totalidade. Nada pode suprimir o conceito da totalidade divina, mas, sem que ninguém o percebesse, ocorreu uma cisão nessa totalidade. Dela emergiu um reino de luz e um reino de trevas. Esse resultado já se prefigurava claramente, mesmo antes do aparecimento de Cristo, como podemos observar inter alia na experiência de Jó ou no livro de Enoque, bastante difundido e que pertence aos tempos imediatamente pré-cristãos. Também no cristianismo, essa cisão metafísica foi claramente perpetuada. Satã, que no Antigo Testamento ainda pertencia ao séquito íntimo de Jeová, formava agora o oposto diametral e eterno ao mundo divino. A partir daí, tornou-se impossível extirpá-lo. Portanto, não é de surpreender que logo no início do século XI tenha surgido a crença de que o diabo, e não Deus, havia criado o mundo. Deu-se assim a tônica para a segunda metade da era cristã, depois que o mito da queda dos anjos já explicara que esses anjos caídos haviam ensinado aos homens um perigoso conhecimento da ciência e das artes. O que esses antigos narradores teriam a dizer sobre Hiroshima?